Olá, bora conversar sobre um assunto super importante e que, nossa, mexe com muita gente: ansiedade clínica. O nosso papo hoje, com a ajuda desses slides, é para deixar tudo mais simples, sabe? Descomplicar os tipos de transtorno de ansiedade para a gente entender de vez o que é cada um. Vamos lá? Para começar, vamos direto a uma pergunta que eu aposto que muita gente já se fez. Medo e ansiedade, é tudo a mesma coisa? Olha, a resposta, do ponto de vista clínico, é um belo de um não. E pode acreditar, entender essa diferença já é meio caminho andado para a gente sacar todo o resto. Então, qual é a grande sacada aqui? Pensa assim, o medo é aquela reação na hora, sabe? Você está de frente com um perigo real, acontecendo agora. Seu corpo se prepara para lutar ou para sair correndo. Já a ansiedade mora no futuro. É aquela preocupação com algo que pode ser que aconteça. E é isso que deixa a gente sempre ligado, tenso, em estado de alerta constante. Beleza, agora que a gente já tem essa base, vamos mergulhar em como a ansiedade se manifesta na prática. E a gente vai começar por transtornos que muitas vezes dão os primeiros sinais lá na infância. O primeiro da nossa lista é o transtorno de ansiedade de separação. E olha, não estamos falando daquela saudade normal que toda criança sente, tá? Aqui o papo é sobre o medo, um medo gigante, desproporcional mesmo, de ficar longe dos pais ou de quem cuida dela. É um pavor de que alguma coisa horrível vai acontecer nesse tempo de separação. E como é que a gente percebe isso no dia a dia? Bom, a criança pode simplesmente se recusar a ir para a escola, bater o pé, ou então ter pesadelos horríveis sobre se perder da família. E o corpo sente junto, né? Dores de barriga, enjoo, só de pensar na possibilidade de ficar longe. São sinais bem claros, tanto no comportamento quanto no físico. E aqui tem um ponto super importante. Não é coisa de criança que some com o tempo, não. Dá uma olhada nesse número: 35%. Isso quer dizer que muitos dos casos que começam na infância podem continuar na vida adulta. Isso só mostra o quanto é fundamental ficar de olho e ajudar desde cedo. Seguindo aqui, outro transtorno que costuma aparecer cedo é o mutismo seletivo. O mais curioso é que a criança fala super bem em casa, com a família, num ambiente que ela se sente segura. Mas aí, quando chega na escola ou perto de gente estranha, ela simplesmente trava. A voz não sai. Normalmente, os primeiros sinais aparecem antes dos 5 anos e fica super evidente quando a criança começa a vida escolar. E é muito importante a gente entender, isso vai muito além de ser uma pessoa tímida, tá? É uma incapacidade real de falar que geralmente vem junto com um isolamento, um retraimento social bem forte. Ok, agora a gente vai mudar um pouco o foco. Vamos falar de um outro grupo de transtornos. Aqueles em que a ansiedade tem um alvo, certo, sabe? Um gatilho bem específico que domina tudo. É aqui que entra a famosa fobia específica. Sabe aquele medo que parece não fazer sentido? Um medo gigante, irracional, de algo que para a maioria das pessoas é super de boa. Pense em medo de aranha, pavor de altura, de andar de avião ou até de ver sangue. A pessoa move mundos e fundos só para não ter que encarar aquilo. E olha que interessante esse dado. Quando a gente olha para as estatísticas de fobia específica, a gente vê que ela é bem mais comum em mulheres. A proporção é de 2 para 1 em relação aos homens. É uma diferença bem marcada, né? Continuando o nosso papo, chegamos no transtorno de pânico. E a chave para entender isso aqui não é só o ataque de pânico em si. O problema maior é o que vem depois. É um ciclo vicioso terrível. A pessoa tem um ataque do nada e, a partir daí, passa a viver com medo constante, se perguntando quando será o próximo. Mas afinal, o que é um ataque de pânico? Imagina uma onda gigante de medo, um pavor absurdo que vem com tudo e atinge o auge em minutos. O coração parece que vai sair pela boca, o ar não vem, a pessoa sente que vai morrer ou enlouquecer. É uma experiência tão assustadora que a vida dela muda completamente para evitar qualquer coisa que ela ache que possa causar outro ataque. E bem coladinho no pânico, mas sendo algo diferente, a gente tem a agorafobia. O medo central aqui, isso é super importante, não é do lugar. É da sensação de estar preso, de não ter para onde correr, de não ter ninguém para ajudar se algo acontecer. Por isso, o medo de multidões, de transporte público ou até de ficar sozinho fora de casa. Esse quadro aqui deixa a diferença bem clara, ó. No transtorno de pânico, o foco do medo é o próprio ataque. Já na agorafobia, o medo é da situação, é de ficar preso. Uma coisa pode levar a outra? Com certeza. Alguém com pânico pode acabar desenvolvendo agorafobia. Mas também é possível ter agorafobia sem nunca ter tido um ataque de pânico antes. Beleza, agora a gente vai falar de um transtorno que é diferente. Ele não tem um gatilho específico.
É como se a preocupação se espalhasse, sabe? E tomasse conta de todas as áreas da vida. A gente está falando da preocupação constante, do transtorno de ansiedade generalizada, o famoso TAG. A alma do TAG é essa, uma preocupação que não acaba nunca, que é gigante e que a pessoa simplesmente não consegue controlar. E é sobre o quê? Bom, sobre tudo. Sobre o trabalho, a grana, a saúde, a família. A cabeça da pessoa está sempre lá na frente, imaginando o pior cenário possível, mesmo quando não tem nenhuma razão concreta para isso. E, claro, essa preocupação mental sem fim tem um custo para o corpo. É um preço alto. Quem tem TAG vive se sentindo com os nervos à flor da pele, sempre com cansaço, com os músculos travados. E para se concentrar ao dormir, nossa, é uma luta. O corpo e a mente ficam esgotados de viver nesse estado de alerta 24 horas por dia. E aqui a gente vê um padrão que já apareceu antes. O TAG também é um pouquinho mais comum em mulheres, que são cerca de 55% dos diagnósticos. Ufa! A gente falou de bastante coisa, né? Para ajudar a fixar tudo isso, que tal um resumão? Vamos passar rapidinho pelo ponto principal de cada transtorno que a gente viu hoje. Então, bora lá, recapitulando. Na ansiedade de separação, o medo é perder a figura de apego. No mutismo seletivo, o problema é não conseguir falar em certas situações. Na fobia específica, o medo tem um alvo concreto. No transtorno de pânico, o pavor é de ter outro ataque. Na agorafobia, o medo é de não conseguir escapar. E no TAG, é aquela preocupação geral e constante sobre tudo. Fechou? E, no final das contas, entender essas diferenças todas não é só exercício intelectual. É muito mais que isso. Como a frase diz, quando a gente entende a real natureza do que a outra pessoa está sentindo, a gente consegue ter empatia de verdade e oferecer o tipo de ajuda que realmente funciona. Isso tudo leva a gente para uma última reflexão. Agora que a gente conhece esses detalhes, como é que esse conhecimento pode de fato mudar o jeito que a gente apoia um amigo, um familiar, alguém do trabalho que talvez esteja passando por isso? Pensar nessa resposta, para mim, é o grande valor de tudo que a gente conversou aqui hoje.